Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 15. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 15. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1. Êxodo 15, a partir do versículo 1. Todos acharam? Está escrito assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. Até aqui, vamos orar. Pai santo e maravilhoso, nós te glorificamos e exaltamos nesta manhã, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para receber aquilo que o teu Espírito Santo tem, para ministrar aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Não nos deixe distrair, não nos deixe, Senhor, nos desviarmos daquilo que o Senhor tem para nós, mas que estejamos focados, ó Senhor, na tua palavra, Senhor, em comunhão com o teu Espírito, para que nada, Senhor amado, passe desapercebido, sem que nós, Senhor, recebamos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Esse é o cântico de Moisés. Moisés canta ao Senhor, depois que os filhos de Israel atravessaram pelo meio do Mar Vermelho, depois que os filhos de Israel foram livres de uma maneira espetacular. Imagina a visão do mar se abrindo, né? Tem alguns filmes que retratam, eu gosto dessa cena, porque é uma cena assim que dá um impacto, né? O povo está ali diante do mar e de repente Moisés vai lá, estende o cajado e as águas começam a se abrir. E ali Deus começa a soprar e Deus faz um caminho no meio do mar. Que coisa maravilhosa. E vitória espetacular que Deus deu para os filhos de Israel. Os filhos de Israel então passam pelo meio do mar. O exército do faraó que vem atrás também tenta perseguir eles no meio do mar. Mas a palavra de Deus nos mostra que eles terminam de cruzar o mar e Deus então fecha o mar. E todo aquele exército de Faraó, então, vai perecer nas profundezas do mar. E aqui eu escrevi enquanto o Senhor estava ministrando ao meu coração sobre esta passagem. A luta foi grande, a fúria do inimigo foi grande, a angústia foi grande, mas maior do que tudo foi o nosso Deus. Os momentos antes o povo estava acampado ali e vendo o faraó chegar, com certeza o coração do povo se atribulou, porque não tinha saída.
porque não tinha escape, porque não tinha jeito de sair com vida daquela situação. Isso é o natural, mas Deus não está limitado no natural. Deus não tem limites, Deus não tem barreiras, não existe nada que Deus olhe e diga, ixi, agora não tem mais o que fazer. Não tem isso. Deus pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E nós somos o seu povo. Nós somos dele, ele nos comprou, ele nos adquiriu. Ele é o nosso pai, por adoção ele nos trouxe para a sua família. E a palavra de Deus diz que nós fazemos parte de uma família chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós somos filhos de Deus por adoção. Então Deus tem um zelo pelas nossas vidas. Deus tem um cuidado pelas nossas vidas. E olhando aqui, o Espírito Santo foi me mostrando algumas coisas na nossa vida. Porque todos nós vamos passar por lutas, vamos passar por tribulações. Todos nós em algum momento vamos nos encontrar numa situação que parece que não tem saída. Meu Deus, agora o que fazer? A nossa vida é assim. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. E nós passamos por isso. Às vezes a gente olha para a vida de alguém e parece que ele não tem luta, mas pode ter certeza que ele tem luta sim. Às vezes a gente olha para alguém e parece que está tudo indo bem na vida dele. Não, mas pode ter certeza que a luta está lá. E se você serve a Deus, aí você vai ter mais lutas, com certeza. E por que que nós temos tantas lutas? E por que que nós temos tantas tribulações? Porque através das lutas e das tribulações, Deus nos faz crescer. Deus nos leva a vivermos maturidade. A maturidade ela vai vir com isso. O fato de nós passarmos pelas lutas e as tribulações, nós vamos adquirindo experiência, nós vamos adquirindo maturidade e nós vamos nos desenvolvendo. É assim, quando a criança nasce, ela vai passar por diversas fases da sua vida. E ela vai cair, ela vai se machucar, mas ela vai aprender a andar e ela vai se desenvolver. E a vida é assim. A nossa vida ela é feita de tribulações e de angústias, mas nós estamos passando por ela. E Deus vai à nossa frente de tudo isso. A diferença é que nós podemos contar com Deus. Quem não serve a Deus não conta com nada. Mas quem serve a Deus conta com Deus. E a primeira coisa que Deus me mostrou aqui, está aqui no capítulo 14, versículo 1 e 2. Diz assim, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Esteja onde Deus mandou que você estivesse. Primeira coisa, o povo não está ali porque eles quiseram estar ali. O povo não está ali por sua vontade própria. O povo está ali porque Deus mandou que eles estivessem naquele lugar. Deus determinou o lugar certinho. Vocês vão acampar ali, ó, de frente do mar, diante de Baal-Zefon, entre Migdol, diante de Piairote. Vocês vão estar ali, naquele lugar. Eu quero que vocês estejam ali. Esteja onde Deus falou para você estar. Nós muitas vezes estamos no lugar errado, onde Deus não mandou a gente estar, onde Deus não falou para a gente estar, ou porque a gente fugiu de uma situação adversa. Aqui estou passando por muita prova, aqui estou passando por muita tribulação, eu vou para lá para ver se lá é bom. Não, se Deus não falou, não faça isso. Fica onde Deus falou, porque onde Deus falou, Ele vai estar lá. Se Deus mandou que o povo fosse para esse lugar, é porque Deus iria estar nesse lugar. Então, quando Deus nos dá uma direção, Ele está lá, naquela direção nós vamos encontrar a Deus. Naquela direção nós vamos encontrar socorro. Naquela direção nós vamos encontrar refúgio. Naquela direção nós vamos encontrar a proteção de Deus. Agora, se você sai da direção que Deus te deu, você está à tua própria sorte. Quantas pessoas não estão aonde Deus mandou que eles estivessem? Simplesmente porque eles acharam que um outro lugar seria melhor. Não, irmão.
O melhor lugar é você estar onde Deus vai te mandar, onde Deus vai te levar, onde Deus vai te colocar. Esse é o melhor lugar para a gente estar. Ah, mas esse lugar, eu passei ali, não tem saída, sabe? É um lugar que, como que Deus mandou eu estar lá? Se o mar está diante, Faraó está vindo atrás, tem montanha dos lados. Deus me colocou num beco sem saída. Às vezes pode até parecer, e a gente está num beco sem saída. Mas não existe beco sem saída com Deus. Não existe situação sem solução com Deus. Quando nós estamos na direção de Deus, algo vai acontecer. Algo vai acontecer, Deus vai fazer alguma coisa sobrenatural. Aqui nós vimos esse livramento que Deus deu. Os discípulos uma vez estavam com Jesus e Jesus falou: olha, eu vou subir ao monte, eu vou orar, eu vou despedir a multidão, vocês entram no barco e passem para o outro lado. E eles obedeceram. E a Bíblia diz que eles entraram no barco, Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar, perto da 4ª vigília da noite, alta madrugada. Jesus olha do alto do monte, eles estão no meio do mar. O vento é contrário, a tempestade é grande, as ondas são altas. Eles já estão quase sem força, eles não conseguem chegar do outro lado, porque eles estão enfrentando uma tempestade. E tem gente que acha que se você faz o que Deus manda, não vem tempestade, vem. E tem gente que acha, não, se Deus deu a direção, não tem luta. Tem. Tem luta sim, quando Deus dá uma direção tem luta, quando Deus dá uma direção tem tempestade, quando Deus dá uma direção tem inimigo, quando Deus dá uma direção vai ter momentos difíceis, sim. A diferença é que Deus não perde a gente da sua visão. Os discípulos estão lá, mas Jesus está olhando, aleluia! E Jesus vem andando sobre o mar, aleluia, Jesus vem ao encontro. É assim, no momento da nossa maior aflição, Deus vai agir e Deus vai fazer algo sobrenatural. Por quê? Porque eu estou aonde Deus quer que eu esteja. E Deus tem compromisso comigo. Se Deus mandou estar ali, aleluia, e ali parece que se transformou num lugar de morte, não. Deus é Deus de vida. Pode te lançar na fornalha de fogo ardente, mas se você está onde Deus mandou você estar, eles estavam na Babilônia porque era o lugar que Deus tinha colocado eles. Eles estavam lá cuidando dos negócios da Babilônia porque eles tinham sido fiéis a Deus. Não foi por uma ambição do coração, não foi por um projeto pessoal deles, foi por causa de uma fidelidade, de uma providência divina que eles estão ali. E por causa da sua fidelidade, eles estão sendo lançados na fornalha de fogo ardente. Mas Deus está no meio da fornalha. Mas Deus vem andando sobre o mar, aleluia. Então eles estavam ali, esteja onde Deus quer que você esteja. Não fuja de nenhuma situação. Não vá para onde aos teus olhos. Abraão e Ló estavam num lugar. E Deus deu ali uma direção para eles se separarem. Abraão falou para Ló, escolhe, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. O que Ló fez? Ele orou? Ele perguntou para Deus? Não. Ele levantou os seus olhos e viu qual era o lugar mais bonito, mais verdinho. Estava numa região de seca, numa região árida. Então ele olhou, aquele é o melhor lugar. Aos seus olhos era o melhor lugar. Mas espiritualmente era o pior lugar para ele estar. Porque era a região da campina de Sodoma e Gomorra. E ele foi para lá. Abraão ficou no lugar árido. Quem é que recebeu a benção? Quem é que foi abençoado? Ló teve que ser tirado, arrebatado para não morrer. E só não morreu porque Abraão intercedeu por ele. Mas Abraão estava na presença de Deus. Então não seguir pelo aquilo que os teus olhos veem. Não seguir por aquilo que você imagina ser bom. Não me falaram que é bom. Não vá na conversa dos outros. Busque sempre estar aonde Deus quer que você esteja. Busque uma direção do Senhor. Deus falou para Elias, levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, porque lá você vai encontrar provisão. Tem uma mulher viúva lá que vai te sustentar, ele vai. Quando ele chega lá, a mulher viúva, coitada, vai fazer a última refeição. O que Elias fez? Acho que eu vim para o lugar errado. Deus falou que a mulher ia me sustentar, a mulher só tem um prato de comida. Estou no lugar errado. Onde Deus me mandou não tem condição não, pastor. Olha lá, eu cheguei lá, não tem nada lá naquele lugar. Irmão, se Deus mandou você ir para lá, vá.
Fica lá até Deus te dar outra direção, fica lá até Deus manifestar o poder dele, fica lá até Deus manifestar a glória dele. Não desiste. Às vezes a gente perde a bênção por causa disso. Se a gente está no lugar de Elias, a gente volta para trás, porque eu fui lá, mas não dá não. A mulher não tem nada para ela, como é que ela vai me ajudar? Às vezes a gente está assim. Creia no Senhor, creia na direção de Deus, creia na provisão de Deus, aleluia. Esteja onde Deus mandou você estar. A segunda coisa está lá no versículo 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Só faça o que Deus te mandou fazer. Não queira fazer outra coisa. Faça só o que Deus te mandou fazer. Porque às vezes a gente quer também tomar a frente e fazer alguma coisa. A gente está olhando a situação está difícil, a situação está complicada, e a gente passa na frente de Deus. E a gente quer a solução, a gente quer construir a nossa solução. Não queira fazer isso. Fica lá. Moisés foi o quê? Clamar ao Senhor. O Senhor disse: por que clamas a mim? Mas Deus não está dizendo que é errado. Deus disse: olha, agora é hora de ação, Moisés. Eu vou te dar uma direção e você vai fazer. Aleluia. Diga ao povo que marche. Marchar para onde, irmão? Inimigo está atrás. É montanha de um lado que não dá para escalar, montanha do outro que não dá para escalar. O mar na frente. Marchar para onde? Marchar para onde eu vou abrir um caminho. Aleluia. Marchar para onde eu vou dar uma direção. Aleluia. Mas lá não tem nada, Senhor, mas eu vou fazer. Aleluia. Eu vou fazer um caminho no meio do mar. Aleluia. Faça aquilo que Deus mandou. Irmãos, esses questionamentos vêm na mente de qualquer ser humano. Veio na mente de Moisés, veio na mente do povo. O Moisés mandou marchar. Marchar para onde? Para onde é que nós vamos? Aonde é que está a solução? Aonde é que está a saída? Deus mandou marchar, então vou marchar. Aonde Deus falou? Deus não falou ainda, então vou marchar aqui, ó. Deus mandou marchar, eu vou marchar. Quando Ele der a direção, eu vou na direção. Mas se Ele mandou marchar, eu vou marchar, amém? Se Deus mandou orar, eu vou orar. Se Deus mandou agradecer, eu vou agradecer. Eu li um livro, terminei de ler um livro esses dias. Eu já tinha lido ele algumas vezes, eu li de novo. Chama Vinho Novo é Melhor. E como Deus vai guiando, o Espírito Santo vai guiando a vida daquele servo de Deus. E muitas vezes é assim. Deus fala para ele: ó, vai para tal lugar. Vou para tal lugar, mas não conheço ninguém naquele lugar. Não tem nada para mim. Não, vai lá. Aí, durante o livro, ele vai contando as experiências que ele aprende a obedecer. Sempre eu vou obedecer. Deus mandou ele para lá. Ó. Chega lá, tem uma provisão de Deus. Chega lá, tem alguém que está precisando receber uma palavra. Tem alguma coisa que Deus usa ele. Então é assim, irmãos. Deus mandou, obedeça. Amém? Tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu pergunto para você, irmãos, não tem sentido nenhum, humanamente falando. Vai lá, passa na frente do povo, estende a tua mão sobre o mar. Quantas vezes isso aconteceu? Só uma vez. Só uma vez. Não tinha acontecido antes e não aconteceu depois. Aconteceu só uma vez. Mas Deus mandou, amém. Porque às vezes a gente é assim: não, mas eu não vou fazer isso não. Nunca vi ninguém fazer. Eu nunca vi ninguém fazer. Não, Deus não está falando? Faz. Porque vai ser a primeira vez, aleluia. Pode ser que seja a única vez, mas se Deus falou, faz o que Deus falou, aleluia. Faz o que Deus falou, obedece ao que Deus mandou. Vai lá, passa, não, mas se não der certo, às vezes a gente perde a bênção por causa disso, porque a incredulidade, porque Satanás fica soprando no nosso ouvido: você vai passar vergonha, você vai fazer isso, não vai funcionar, você vai fazer isso, não vai dar certo. Olha, que loucura que você está fazendo, pensa bem no que você está... Irmão, quando Deus falou, você não precisa pensar, você só precisa obedecer. Quando Deus falou, não precisa fazer sentido, aleluia, você precisa obedecer. Quando Deus falou, você não tem que buscar alguma referência, simplesmente obedeça aquilo que Deus falou. Eu gosto do profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu é o profeta mais assim,
Deus usou ele para fazer coisas estranhas, irmão. E a fé de Eliseu foi uma fé muito grande, porque é umas coisas estranhas. Ele chega lá em Jericó e o pessoal fala, olha, aqui é bom de morar, aqui é uma bênção, mas a água daqui é saloba. A única fonte que tem aqui dá água saloba. O que Eliseu faz? Mas Eliseu não é um louco. Eliseu está ouvindo a voz de Deus. Pega sal, coloca numa salva nova, vai lá e joga. Como é que você joga sal numa água salgada, irmão? O que vai acontecer? Naturalmente, vai ficar mais salgada. Se ela estava ruim, ela vai ficar pior. Mas Deus mandou ele fazer isso, ele vai. E ele joga sal lá, ele diz, assim diz o Senhor, nunca mais sai a água salgada daqui, a fonte se torna doce. Por quê? Porque Deus falou, irmão, não interessa se faz sentido, se não faz sentido, não interessa se as pessoas vão rir. Você acha que não tem... Eliseu vai fazer o quê? Jogar sal na água? Ih, a gente está querendo uma ajuda, não está querendo com uma complicação. A gente está querendo socorro, não está querendo que piore a nossa luta. Parece que não tem sentido, mas Deus vai fazendo assim, irmãos, para testar a nossa fé, para provar a nossa fé, para ver se a gente confia nele ou não. O cara está lá, construindo, cortando árvore, ferro do machado caiu na água. Aonde caiu? Ali. Ele pega um pedacinho de madeira, joga no lugar, o ferro flutua. Onde você já viu o ferro flutuar, irmão? Mas Eliseu acreditou em Deus. Estão lá fazendo um caldo, está todo mundo com fome, pegaram uma erva venenosa, todo mundo começa, profeta, tem morte na panela, nós estamos ruins. Traz farinha, vamos jogar ali, joga no caldo, agora pode comer. Até quem estava passando mal, come aí que vai ficar bom. Ficou todo mundo bom, comeu todo mundo. Direção de Deus. Palavra de Deus. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Aleluia. Você tem que fazer aquilo que Deus mandou. Não faça nada diferente. Elias podia ter dito para a viúva da Sarepta de Sidom, o rei daqui com certeza já ouviu falar de mim. Eu vou lá e vou pedir provisão para mim e para você. Era a direção de Deus? Não. Ia dar certo? Não. Deus ia abençoar? Não. Porque não foi isso que Deus mandou Elias fazer. O que Deus mandou Elias fazer, vai lá, que ela vai te sustentar. Mas ela só tem um prato de comida. Deus mandou, ela falou que ela vai me sustentar, então divide o prato de comida comigo. Porque Deus disse que é você que vai me sustentar. Ele não falou para ela, mas com certeza ele falou, Deus falou que ela vai me sustentar. Não sei o que é que Deus vai me fazer. Se ela só tem um prato de comida, vamos dividir aí um pouquinho. Pega um pouquinho, dividir em 3, né? Um pouquinho para mim, um pouco para você, um pouco para o seu filho. A segunda refeição vai vir, não sei de onde, mas vai vir. O Senhor vai multiplicar a farinha na panela. O Senhor vai multiplicar o azeite na botija. Amém? Não busque você uma solução. Não fica procurando você inventar alguma coisa. Confia em Deus e fica só naquilo que Deus mandou você fazer. Não passa diante de Deus. Não saia da direção que Deus te deu. Não busque você ajudar Deus. Às vezes a gente quer ajudar Deus. Não, dá uma ajudinha para Deus aqui. Ele me mandou aqui, mas olha, parece que ele não planejou direito isso aqui. Parece que ele não entendeu direito a gravidade do meu problema. Não, Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa instrução. Deus não precisa que você ensine para Ele nada. Simplesmente faça aquilo que Ele mandou você fazer, nada mais, nada menos. Faça e aguarde. Deixa-o agir com Ele. Moisés não ficou lá, já estendi a mão. Deixa eu dar uma forcinha para Deus. Não ia resolver nada. Deixa eu bater com o cajado na água, porque cada vez que eu bato assim, ela divide para os lados. Não precisa, mano. O abrir o mar é com Deus, aleluia. O multiplicar a farinha na panela e o azeite na botija é com Deus, aleluia. O apagar a força do fogo é com Deus, aleluia. O sobrenatural é com Deus, a tua parte é obedecer. Obedeceu, fica firme, aleluia. Está ali, fica firme. Que a parte sobrenatural Deus faz, aleluia. Terceira coisa que o Senhor me mostrou está no versículo 21 e no versículo 22.
Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Tenha fé para atravessar o mar. Não fuja do mar. Porque a visão era espantosa, você pensa. A altura de uma muralha de água de um lado e do outro. Eles entraram no meio. Precisou de fé para entrar no meio. Você precisa ter fé para entrar onde Deus mandou você entrar. Aleluia. Para fazer o que Deus mandou você fazer. Dá medo? Muitas vezes vai dar medo. Garanto que algumas pessoas olharam para aquela água aqui, ali. Irmão, se fosse, eu creio que era muito mais alto, mas se fosse um corredor no meio de água da altura desse templo aqui, não ia ser assustador? Mas era muito mais alto que isso aqui. E não é daqui ali, daqui na porta ali. É uma extensão longa, não sei quanto que tem ali, mas eu acho que dá mais de quilômetro ali. É um lugar que você está olhando de um lado e você malemar está vendo lá a saída do outro lado. Mas Deus mandou entrar aqui, então vou entrar, aleluia. Deus mandou passar pelo meio, eu vou passar pelo meio. Tenha fé, acredita naquilo que Deus te falou, aleluia. Pode parecer assustador, pode parecer, meu Deus, aonde é que eu estou me enfiando, aonde é que eu estou indo, o que eu estou fazendo aqui, mas se Deus deu a direção, vá com fé, em nome de Jesus, porque você vai sair do outro lado, aleluia. Deus deu a direção, Deus apontou o caminho, vai. Abraão saiu sem saber para onde ia. Abraão não tinha um mapa na sua mão. Abraão não recebeu uma passagem. Abraão não recebeu um folder com um roteiro de viagem. Abraão saiu sem saber para onde ia, diz Hebreus 11. Eles entraram no meio do mar crendo na palavra de Deus. Qual a garantia de que aquele mar iria sustentar aquele caminho até que eles chegassem do outro lado? A palavra de Deus, simplesmente. A única garantia. Eles nunca tinham visto aquilo, eles nunca tinham ouvido sobre aquilo, mas eles acreditaram em Deus e entraram ali no meio e atravessaram, pisando em terra seca, diz a palavra do Senhor. Nunca aconteceu, irmão. Quando você tem uma intimidade com Deus, não importa se aquela direção que Deus te deu, se aquilo faz sentido, se não faz sentido, se aconteceu alguma vez ou não aconteceu, se você já ouviu falar ou nunca ouviu falar, quando Deus está te guiando, vai. Quando Deus está direcionando, vai em nome de Jesus. Quem é que ouviu falar, irmãos, nessas coisas que eu relatei para vocês? Jogar farinha numa comida com um veneno e saiu o veneno da comida. Quem que já ouviu falar? Chega lá, tem uma água saloba, joga mais sal nela, ela se torna doce. Quem que já ouviu falar nessas coisas? Olha, a mulher só tem um prato de comida, não, Deus vai multiplicar a farinha na panela. São coisas assim que não tem lógica. Mas são coisas que nós podemos viver quando Deus nos dá uma direção. Eu preguei aqui, alguns dias atrás, sobre Pedro descer do barco. Irmãos, eu fico maravilhado com isso. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que simplesmente confiar no Senhor e ir. Se a gente quiser, eu não tenho medo. O medo muitas vezes nos limita e nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Os discípulos ficaram dentro do barco, 10 ficaram dentro do barco, mas Pedro disse, não, eu quero ir, se é o Senhor, eu quero ir. E ele viveu algo maravilhoso da parte de Deus. Então nós temos que ter essa fé, essa confiança no Senhor. Davi, quando ele ouve o desafio de Golias, ele olha para o exército de Israel, e ele não vê ninguém com coragem, ele diz, não, eu vou, então eu vou. Eu vou. Então nós temos que ter essa confiança no Senhor. Davi não enxergou direito Golias, quem sabe enxergou.
Davi não sabia que ele era um gigante, sabia. Davi não viu que ele tinha um capacete, uma couraça, uma espada, um escudo. Ele tinha até um escudeiro que ajudava ele a carregar um pouco das suas armas. Davi não sabia disso, sabia. Davi não sabia que ele poderia morrer ali, ele sabia. Mas Davi foi pela fé, irmãos. Deus me deu a direção, Deus me colocou aqui e Deus vai ser comigo. Essa vitória não depende de mim, essa vitória depende de Deus. Muitas vezes a gente olha para nós, não, mas eu não tenho condição de fazer isso. Não, realmente. Porque Deus não vai pedir que a gente faça alguma coisa para depois a gente chegar do outro lado e falar, nossa, palmas para mim, viu? Palmas para mim, eu consegui, eu conquistei. Não, Deus não vai fazer nada para glorificar o nosso nome. Deus vai fazer para glorificar o nome dEle. Você vai olhar para você e vai dizer, eu, Senhor, você tem certeza que sou eu mesmo que o Senhor está falando? É para mim ir mesmo, Senhor? Meu Deus do céu, o Senhor sabe, Senhor, que se eu atravessar aí vai ser só pela misericórdia e pela graça, Senhor. Não tenho condição nenhuma de passar aí, Senhor. E Deus está dizendo, exatamente por isso que eu estou mandando você passar. Porque a glória é minha, sou eu que vou fazer, aleluia. Sou eu que vou operar, só me obedeça e vai, aleluia. Deixa comigo, aleluia. Deixa eu trabalhar, deixa eu fazer, deixa eu manifestar o meu poder e a minha glória. Eu sei que você não pode, aleluia, mas eu posso. Eu sei que você não consegue, mas eu consigo, aleluia. É isso que nós precisamos entender, aleluia. Não fuja do mar. Ah, mas eu olhei para o mar, pastor, nossa, eu fiquei assustado. Não fuja do mar. Pastor, você não sabe a força Imagina a intensidade do vento para fender o mar. Deus diz aqui que o Senhor soprou a noite inteira, aleluia. E estava ali, eu acredito que aquele vento estava ali, ó. O vento de Deus estava soprando. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou descer do barco aqui, mas olha, eu trabalhei a vida inteira nesse barco aqui. Quem sabe Pedro já tivesse visto até alguém morrer afogado ali, tivesse até socorrido alguém que estava se afogando ali. Ele sabia que era humanamente impossível andar sobre o mar, mas ele creu no Senhor e ele falou, Senhor, quando Jesus disse vem, ele desceu e foi. Então nós precisamos ter essa confiança, essa fé no Senhor, aleluia. Não é na minha força, não é no meu braço, não é na minha capacidade, não é porque eu posso, é tudo o Senhor, pelo Senhor, para a glória dEle. Tudo é por Ele, aleluia. E a última coisa que o Senhor falou, diz aqui, eu quero voltar no capítulo 15 com vocês, versículo 9. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Quem é que cantou do outro lado? Quem é que cantou do outro lado, irmão? Foi o inimigo ou foram os filhos de Israel? Quem é que cantou do outro lado do mar? Quem é que se alegrou do outro lado do mar? Quem é que regozijou do outro lado do mar? Aleluia! É isso que Deus quer que você entenda. Está difícil agora, a luta está grande, a dificuldade está grande, a angústia está grande, mas continua caminhando, aleluia, porque do outro lado é você que vai cantar a vitória, aleluia. Não é o inimigo. Satanás está dizendo, eu vou acabar com a tua vida, eu vou acabar com a tua família, eu vou acabar com a tua saúde, o inimigo dizia muitas coisas, aleluia. Mas o que o inimigo diz, aleluia, não prevalece sobre a palavra de Deus, aleluia. O inimigo pode dizer muitas coisas, não tem mais jeito, não tem mais solução, ele pode soprar o que ele quiser no teu ouvido, aleluia. Mas quem vai cantar do outro lado é você, aleluia. Do outro lado é você que vai dizer glória a Deus, aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, aleluia. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, onde
quando os homens se levantaram contra nós, quando as águas turbulentas, a corrente veio sobre nós, aleluia, a corrente teria nos levado, teria acabado com nós, mas bendito seja o Senhor, que não nos entregou à fúria do inimigo, bendito seja o Senhor, que não permitiu que o mar nos tragasse, bendito seja o Senhor, que apagou a força do fogo, bendito seja o Senhor, que colocou Golias por terra, aleluia, bendito seja o Senhor, que multiplicou os pães e os peixes, bendito seja o Senhor, que abriu o caminho no meio do mar, bendito seja o Senhor, aleluia, bendito seja o Senhor. Você vai poder olhar para trás e dizer glória a Deus, aleluia, porque o Senhor me trouxe até aqui, aleluia. Você vai poder fazer como o profeta Samuel, chegou no lugar, colocou uma pedra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu só cheguei aqui porque o Senhor me trouxe aqui, eu só cheguei aqui porque o Senhor me conduziu, aleluia. Eu só entrei e tomei posse da promessa porque o Senhor me guiou com a sua mão forte, com o seu braço santo, aleluia. Se Ele não tivesse me guardado, se Ele não tivesse me fortalecido, se Ele não tivesse me suprido, se Ele não tivesse, aleluia, estendido a sua mão sobre mim, eu nunca teria conseguido. Mas Deus é Deus, aleluia, mas Deus é Deus, aleluia, e Deus é Deus de grandes coisas, aleluia, Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas, aleluia, Deus é glorificado na vitória e não na derrota, Deus é glorificado na vida e não na morte, aleluia. Glória a Deus. Quero que você fique de pé.